ter aí a prova, né? Então, a lista, então, fica para entregar até o dia 17. Então, não se assustem, não é para a semana que vem. Então, ela é para o dia, né? Vai fechar a atividade lá no dia 17. Então, vocês têm aí 2 semanas para resolver ela. Mas, né, como eu falei, é em dupla, né? São 6 exercícios, se fizer em dupla, né? E for dividida, 3 exercícios aí para cada um. Mas, né, é importante que todos façam os exercícios, ou pelo menos, né, compreendam como que é a linha de raciocínio, né, entender o que que é cada uma das variáveis, né, e saber como trabalhar com as equações aí para chegar na avaliação lá bem tranquilo e conseguir fazer ela da melhor forma possível. Tá, então aqui nossos 6P, então referente à aula de hoje. Então hoje temos um 6P. Na aula que vem eu abro então a lista de exercícios e fica em aberto até a semana do dia 17. Lembrando que na semana do dia 17, então vai ser aquele esquema da atividade que é feita em dupla, né? E vocês vão ter lá, acho que são 4 exercícios, e vai ter o período da aula para resolver. Então, não deixem para fazer a lista de exercício no último dia, porque no último dia, no período da aula, vai ter uma atividade. Então, essa atividade eu já mudei de data, ela seria hoje, na verdade, mas eu mudei ela de data porque na semana lá do dia 16 ao dia 20, então a gente vai ter as apresentações dos TCCs, né, via banca aí, convencional, digital, digamos assim. Então, nessa semana vai ter, então, todas as bancas aí da civil e da mecânica, então, eu provavelmente estarei em banca no período da aula, né? Mas eu, da mesma forma, eu vou me programar para entrar um pouquinho antes aqui. Então, qualquer coisa eu aviso a Flávia aí para ela mandar uma mensagem para vocês. Se for necessário, eu entro aí um pouco antes só para explicar como que é a atividade, né? Então, para dar uma esclarecida em alguma dúvida que vocês possam ter. Mas vai ser da mesma forma lá que foi a passada, né? Então, 4 exercícios, né? Em dupla, então é bem tranquilo de ser feito, tá? Alguma dúvida até esse ponto, pessoal? Não? Beleza. Vamos aqui. Bom, antes de começar essa parte aqui, vamos só relembrar aí o que a gente viu na última aula. Só que dessa vez eu não coloquei no slide. Então, a parte dos ensaios mecânicos eu sempre faço com o gráfico, que eu acho mais fácil de entender e de lembrar o que é cada coisa. Então, vou usar uma canetinha de régua aqui, mas vai dar para vocês entenderem. Então, na última aula, a gente falou a respeito do comportamento mecânico dos sólidos, né? Então, mais especificamente, quando aplicada a materiais metálicos, né? Devido ao grau de importância deles nas aplicações de engenharia, né? Então, a gente viu que as propriedades mecânicas, elas são, digamos assim, boa parte delas, né, são extraídas a partir de uma curva, né, de tensão-deformação. Então, essa curva, então, ela relaciona os valores de tensão, né, então, tensão no eixo Y e deformação no eixo X. Então, primeiramente aqui a respeito da tensão. Então, a tensão, ela é dada por força sobre área. Então, naquele gráfico que era para vocês fazerem, né, a respeito da prática lá, entre aspas, né, que a gente fez na última aula,
Então, eu passei para vocês esta informação aqui. Então, isso aqui estava naqueles dados, né? Então, era uma das colunas lá, a mais comprida lá. Então, passava para vocês os valores de força. Vocês deveriam calcular o valor da área. Então, lembrando que a unidade, né, deveria ser colocada em newtons na parte de cima e a área em metros quadrados. Então, newton dividido por metro quadrado dá a unidade que a gente conhece aí de tensão, que é o pascal. O fato de ser lá quilo, mega, é indicativo somente do quê? Vocês lembram? Então, indica somente lá se é 10 a terceira, 10 a sexta, ou giga, né, 10 a nona, é a unidade aqui. Mas vocês deveriam, então, colocar na planilha de vocês a fórmula para dividir a força pelo valor de área, né? Então, a área eu tinha passado para vocês, mostrei como importar os dados para o Excel, né? E esses dados lá traziam a informação do diâmetro, né? Então, com o diâmetro, vocês calculavam o valor dessa área aqui. Beleza. Então, tensão seria isso aí. Tirado dessa forma aí. Deformação. Então, a deformação que é utilizada nesse tipo de curva, né, de engenharia, ela é dada por esta equação aqui, ó. A deformação é igual, pode-se colocar na notação o delta minúsculo, como traz o livro, o que eu uso, né, que é o Beer. Então, ele traz essa notação aqui. Então, delta sobre L0, sendo este valor de delta aqui igual ao delta L, ou seja, a variação no comprimento, né, dividido pelo comprimento inicial. Tá. Então, deformação é dado para a gente aqui. Então, ó, unidade. Então, delta L é medida de comprimento, né? Então, seria em metros. O L0 também uma medida de comprimento em metros. Então, isso aqui torna esse tipo de grandeza aqui como adimensional. Então, é um tipo de grandeza que não tem unidade. Tá. Então, quando se constrói um gráfico desse tipo aqui, o mais comum, pessoal, claro que podem existir, né, variações, mas o mais comum é que nesse eixo aqui, ele seja dado lá em MPa, megapascal. Então, para o caso de materiais metálicos, normalmente megapascal aqui. E a deformação em relação à unidade é colocada assim, ó, metro por metro, ou alguns preferem colocar milímetros por milímetros. Mas, de qualquer forma, se não for colocar nada, né, então, sempre que você traça um gráfico, você tem que colocar, né, o título dos eixos, né, e as unidades dos eixos. Isso é o básico do básico. Outra forma de se apresentar isso daqui é da seguinte forma. Então, alguns colocam como UA, que significa unidade arbitrária. Então, qualquer uma dessas notações aqui é válida, né? Ou aquela de milímetros por milímetros, né? Então, colocar milímetros por milímetros. Então, seriam basicamente essas as unidades dessa grandeza aqui. Tá. Então, em relação ao perfil da curva, né? Então, o perfil mais comum seria aquele, então, onde a gente tem uma região mais ou menos linear, a partir de um determinado ponto, né, ocorre uma mudança e lá no final o corpo de prova se rompeu. Então, observando esse gráfico aqui, a gente tira o quê? Aqui, então, módulo elástico. Nesse ponto aqui,
tensão do escoamento, no ponto de máximo da curva A, limite de resistência à tração, e aonde se rompeu, tensão de ruptura. Então, essas seriam as grandezas mais básicas aí, que são extraídas do diagrama tensão-deformação. Outras grandezas que a gente pode retirar a partir desse gráfico aqui. A ductilidade, né, que pode ser dada em função do alongamento percentual ou da redução de área percentual, a resiliência ou a tenacidade à fratura. Né? Então, resiliência como sendo a área, né, abaixo da curva na região de deformação elástica, né, e tenacidade a áreas, né, de toda a curva aqui, né? Então seria a área abaixo de toda a curva, que seria então a tenacidade. O que são essas medidas? Então elas são medidas de energia relativas ao quê? Então, por exemplo, a resiliência seria a quantidade de energia que o material absorve quando deformado elasticamente. Então, você consegue medir o quanto de energia ele consegue absorver. Tenacidade, então, seria a energia não somente do elástico, mas até a ruptura, né? Então, seria energia elástica mais a energia de deformação plástica que o material consegue absorver antes dele romper. Então, exemplo de aplicação desse tipo de grandeza, né? Então, quando a gente tem uma estrutura que vai receber impacto, né? Então, tenacidade é uma medida muito utilizada para se, digamos assim, utilizar no controle de qualidade, aí, por exemplo, de para-choque de carro. Então, é um exemplo de aplicação da medida de tenacidade. Tá. Outra informação que a gente pode extrair daqui, ó. Então, essa região aqui seria a região de deformação elástica. Essa outra região até lá a altura, então, deformação plástica. Então, basicamente, na tensão de escoamento, inicia-se a deformação plástica. A tensão lá, limite de resistência à tração. Com o que ela deve ser associada? Ela deve ser associada com a formação do pescoço lá. Então, com o fenômeno lá de empescoçamento. Então, limite de resistência à tração, a tensão ela deixa de ser distribuída de forma homogênea, né? Até esse ponto ela é distribuída de forma homogênea. A partir desse ponto ela deixa de ser distribuída dessa forma. Por quê? Ó, então, se a gente imaginar no corpo de prova lá que sofreu esse empescoçamento, as linhas de tensão que atravessam o corpo de prova, ó, a gente tem uma coisa assim, elas vão se concentrar aqui na região central do corpo de prova. Então, por conta disso, a gente diz que a distribuição de tensões, tanto de tensões quanto de deformações, ela não é mais uniforme. Então, se a gente fizesse a mesma análise no corpo de prova antes de sofrer o empescoçamento, a gente teria alguma coisa assim, ó. Então, as linhas de tensão, elas iriam, né, acompanhar aí a geometria do corpo de prova. Então, linhas de tensão distribuídas de forma homogênea, uniforme, tensão e deformação homogênea e uniforme. Aqui deixa de ser homogênea, né, e uniforme, passa a ter uma descontinuidade. E o pescoçamento é uma descontinuidade. Beleza? Alguma dúvida em relação aí ao gráfico? Alguma curiosidade, alguma coisa? Não?
Tranquilo? Beleza. Tá. Então, nesse ponto aqui, pessoal, a gente encerrou, digamos assim, a parte do conteúdo lá que tratava. A gente tratou primeiro lá a respeito de forças, aí as forças aplicadas em um ponto, em um corpo, aí como a força, né, era distribuída em um corpo, né, de seção uniforme, que foi a parte de tensões lá. Então a gente iniciou com tensões normais, né, geradas por cargas axiais, que são orientadas com o eixo, né, da estrutura em si. Aí trabalhamos então com tensões lá normais, tensões cisalhantes, tensões de esmagamento, dimensionamento em função, por exemplo, lá do coeficiente de segurança. Aí depois a gente passou pela parte de deformações, aí os problemas estaticamente determinados, a gente trabalhou conciliando com deformações, né? Então, trabalhamos com deformações de corpos de seção uniforme e variável, né? E também a gente viu a parte justamente do comportamento mecânico, né? Que daí fecharia, né, a parte de tensões, deformações, comportamento mecânico, e agora a gente trabalha então com a parte de torção. Então, essa parte de torção, então ele é um conteúdo assim bem mais simples do que a parte aí de tensões axiais, né, tensões normais aí. Então ela é um conteúdo assim bem mais tranquilo, mas ele tem, digamos assim, um número de equações que é um pouquinho maior do que lá na parte que a gente viu até então. Então o número de equações é um pouco maior e tem algumas, né, digamos assim, algumas transformações de unidades, alguma coisa assim mais específica. Mas ele é um conteúdo assim bem tranquilo. Então não se preocupem tanto com essa parte aqui. Ó, então, basicamente, o que seria a torção, né? Então, ele é um esforço, né? Esforço mecânico. Então, é uma força sendo aplicada em um corpo que vai tender a girar esse corpo em torno do seu eixo longitudinal. Então, lembrando lá que, por exemplo, no caso desse motor aqui, né? Então, o eixo longitudinal dele seria esse que eu desenhei aqui, a indicação, né? Então, seria esse eixo aqui. Esse seria o nosso eixo longitudinal desse motor aqui. Então, no caso lá do carro, ó, então a gente tem aqui, como esse sendo um eixo longitudinal, né, que vai transmitir o torque lá do motor lá para as rodas, no caso aqui as rodas traseiras, né? Então seria um carro com tração nas rodas traseiras lá. Basicamente, então, torção é um esforço mecânico que tende a produzir, né, uma tendência de rotação em torno do eixo longitudinal. Então, ó, aqui a tendência de rotação, né, que é o torque, o eixo longitudinal. No caso aqui, ó, eixo longitudinal, a tendência de rotação estaria, né, no sentido aqui a rodar, né, digamos assim, entrando na tela aí do computador, do celular de vocês. Tá, tranquilo? Tá. Então, o que a gente vai ver basicamente de torção? Então, a gente vai ver como calcular as tensões geradas por torção e as deformações aí dos elementos, né, basicamente de seção circular. Então, a princípio, eu vou trabalhar com vocês somente a seção circular, que no caso do torque, né, quando a gente tem elementos submetidos a torque, então sempre vai ser a seção utilizada. Existem modelamentos matemáticos para seções não circulares, mas eles são assim mais complexos e eu acho que, digamos assim, se vocês forem precisar algum dia, né, de aplicar alguma coisa
em relação a torque, vocês vão estar trabalhando com uma seção circular, porque não se usa, né, uma seção que seja retangular ou mesmo quadrada aí para uma estrutura que vai suportar torque. Sabendo disso, então eu vou já explicar para vocês por que não se usa, né, mais para frente, uma seção que não é circular. Então, aqui são nomeadas aí as grandezas que a gente vai trabalhar, então ao longo dessa parte de torção, né? Então, basicamente, quando a gente fala lá de comprimento, a gente trabalha com L, né? Aí tranquilo, nada de diferente. Então, nesse exemplo aqui, o comprimento estaria indicando essa distância aqui. Aí, considerando que essa seção aqui, esse cilindro aqui, né, ele foi submetido a torque. Então, esse ponto A, então quando ele foi aplicar num torque T aqui, ó, esse ponto A, ele vai migrar para uma outra posição aqui, que a gente chamou aqui, ó, embaixo, de A'. Então, foi aplicado um torque nesse eixo, e ele passou então da posição A para a posição A'. O ângulo formado entre essas duas posições aqui, ó, entre essas diagonais aqui, então ele é conhecido então como ângulo de torção, e ele é dado por essa letra grega, né, que é chamada de φ. Então esse daqui, essa bolinha ali, ó, cruzadinha ali, então é conhecido como φ. Então indica o ângulo de torção. Então, isso está escrito aqui para vocês. Ó. O torque que eu falei que foi aplicado, né, e gerou esse deslocamento, né, então ele é indicado por T. Então, torque indicado por T. Aí, o que mais que a gente tem de variável? Tá. Vai ter mais uma variávelzinha aqui, que eu vou mostrar para vocês fora esse slide aqui no próximo. Então, explicando lá por que normalmente a gente utiliza uma seção circular, né, e não uma seção de transversal, uma seção transversal retangular ou quadrada, né? Então, se forem analisadas, né, as deformações que sofre uma seção circular, então toda a seção, né, se você cortar aqui toda a seção ao longo do eixo, né, então considerando, por exemplo, esse eixo aqui, ele sofreu esse torque aqui, então depois dele sofrer esse torque aqui, se a gente, digamos assim, congelasse a estrutura aqui, né, com a aplicação desse torque e fizesse alguns cortes ao longo aqui do comprimento, né, então, ó, fazer alguns cortes aqui, então analisando esses diferentes cortes, a gente chegaria à conclusão de que todas as seções aqui, né, todos os cortes gerados de seção aqui, ó, todas essas indicações aqui que são mostradas por esses cortes aqui, ó, então todos esses cortes iam gerar, digamos assim, um disco, né? Então basicamente toda a seção circular que sofre torção, ela permanece circular, né? Isso é importante porque, em termos de distribuição de deformações, né? A distribuição de deformação ela se dá de maneira uniforme, por isso, né? A seção circular permanece circular e plana, né? Então, não quero dizer assim, ela não sofre nenhum empenamento, né? Isso, obviamente, dentro do regime, né? De deformações abaixo da tensão do escoamento. Acima da tensão do escoamento, daí é outra conversa, mas dentro do regime, né, de deformação plástica, né, plástica não, elástica, né, então abaixo da tensão do escoamento, a gente tem que todas as seções permaneceriam, né, circulares e planas. Então, por conta dessa distribuição de tensões, é que se usa normalmente as seções, né, circulares aí para eixos e aplicações com torque, né? Então, o que aconteceria com uma seção que fosse retangular ou quadrada? Então,
Ó, a princípio, né, a diagonal, né, ao se aplicar, né, o mesmo torque lá e gerar aquela variação da posição A para a posição A', então a gente teria que todas as arestas, né, ao longo do comprimento aqui, ó, todas as arestas elas sofreriam uma espécie de empenamento, né? Então, vocês podem verificar que, ó, que todos os cortes, né? Então, os cortes, imaginando que essas linhas foram desenhadas antes, né, de se aplicar o torque, né? Então, todas essas linhas, ó, elas apresentam uma deformação, né? Ó, você tem que elas não permanecem planas e deformadas, como no caso aqui da seção circular. Então, não é comum de se utilizar barras com seção transversal quadrada ou retangular por conta do empenamento que sofrem, né, essas diferentes seções quando são aplicadas aí os torques, né? Então, quando se aplica o torque, as seções elas passam a sofrer uma deformação, né, que tende a empenar todas as seções ao longo do comprimento aí dessa barra. Tranquilo? Até aqui, tranquilo? Beleza. Ó, então, continuando aqui com a parte das variáveis e das equações, né? Então, a deformação por cisalhamento, que era a outra grandeza que eu falei que tinha faltado naquele primeiro diagrama que eu mostrei lá, então, ela é dada como essa distância aqui, ó. Então, basicamente, seria esse ângulo aqui, ó, pessoal, imaginando lá. Então, o eixo, né, sofreu a aplicação de um torque, né, a posição A veio para uma posição A', e surgiram, né, as variáveis lá do ângulo de torção, né, sendo o φ. Ó, aqui já apresentou o C como sendo o raio, né? Então, anotem lá que vocês vão esquecer, ó. Nas equações, o raio, né? Então, o raio, ele é dado por C. Então, C é igual ao raio. Então, essa é a anotação que tem no livro. Eu vou manter dessa forma. Caso alguém vá utilizar o livro, né, para estudar essa parte, então vai entender igualmente aqui os slides. Então, raio indicado por C. Φ indica o ângulo de torção. Aí, a gente também tem aqui o gama, né? Então, essa letra grega aqui, né? Então, ela é nomeada de gama e ela vai indicar para a gente aqui a deformação por cisalhamento. Tá aqui, ó, deformação de cisalhamento. Então, dado pelo gama, é apresentada aqui a equação para calcular. Esse ρ aqui, ó, pessoal, que ele é apresentado nessa primeira equação aqui, então o ρ ele seria indicativo do quê? Então, por exemplo, aqui, ó, imaginando que eu tenho esse cilindro aqui, né, esse eixo aqui, e na verdade eu não quero calcular, por exemplo, a deformação de cisalhamento nessa posição aqui, ó. Eu quero calcular ela numa posição mais interior aqui, ó. Então, quero calcular ela nessa posição aqui, ó. Então, só mostrando melhor aqui. Então, eu quero calcular a deformação nessa posição aqui, né, ao longo do eixo, aqui no raio, né. Então, essa distância aqui, ó, do meu centro até o ponto onde eu quero calcular essa deformação, qualquer uma das grandezas aqui, então, seria, então, esse ρ aqui, ó. Então, quando eu quero calcular a deformação de cisalhamento máximo, eu já estou indicando que eu quero calcular a deformação de cisalhamento aqui na máxima distância em relação
ao eixo longitudinal aqui da nossa peça, né? Então, quando eu quero calcular a deformação de cisalhamento máxima, eu uso na equação aqui o valor de C. Então, que seria essa máxima distância aqui, né, do eixo central aqui da nossa seção até a superfície dela aqui, ó. Então, quando a gente quer calcular a tensão de cisalhamento, a deformação de cisalhamento máxima, a gente usa então o valor do C, sendo o valor do C o nosso raio aí o raio da nossa seção transversal. A gente também consegue calcular a deformação em uma determinada distância ao longo do eixo da peça, conciliando essas duas equações aqui. Então, basicamente o que foi feito aqui? Ó? Foi igualado aqui os dois, né, essas duas grandezas aqui, e foi então construída esta equação aqui que permite a gente calcular então a deformação de cisalhamento, né, em função da deformação de cisalhamento máximo e da relação entre a posição onde eu quero saber a deformação de cisalhamento e o raio dessa seção. Todo esse equacionamento que a gente está vendo, então, é para uma seção circular, não vale para uma seção com outra geometria de seção. Né? Tá. Então, pensando que a gente vai trabalhar, né, sempre dentro do regime de deformações elásticas, né? Então a gente estaria trabalhando abaixo lá da tensão do escoamento. Então, nessa situação é válida o quê? Então, válida a lei de Hooke lá. Então, a gente viu a lei de Hooke, eu mostrei na última aula para vocês. Vezes o... Então, essa lei de Hooke aqui, que a gente viu na última aula, seria a lei de Hooke lá para uma situação onde você tem tensões normais. Quando a gente tem um torque aplicado, ou seja, quando a gente tem um cisalhamento, e estaria dentro do regime de deformação elástica, né? Então, existe também uma forma aí da lei de Hooke para torção. Então, a lei de Hooke para torção seria essa forma aqui, torção ou cisalhamento, né? Então, aquele seria o tal ali, né? Então, lembrando lá que quando a gente tem tensão de cisalhamento, né? A gente usa o tal. Quando a gente tem tensão normal, a gente usa o sigma. Então, essas são as notações aí comuns desses tipos de tensão. Então, aqui, ó, tensão de cisalhamento, né, essa letrinha é o tal, é dada, então, pelo G, que seria o módulo de elasticidade transversal, então, seria o análogo ao módulo elástico, porém, digamos assim, pensando no ensaio, né, então, enquanto o módulo de elasticidade lá que a gente mediu seria em tração, aqui o módulo de elasticidade ele foi medido em torção. Então, nesse caso aqui, seria então o módulo de elasticidade transversal do material. Então, quando você trabalha em outras formas de solicitação mecânica, então é possível que o módulo elástico ele seja diferente, né, por conta aí da forma que você está solicitando o corpo sólido, né. Então, quando você tem uma solicitação em torção, você se utiliza, né, aí o módulo de elasticidade transversal, né, e pode aplicar ele aqui na equação de Hooke, né, na lei de Hooke, para esforços, né, de tensão de cisalhamento. Então, quando a gente trabalha em cisalhamento, lei de Hooke para o cisalhamento seria essa daqui. Tranquilo? Beleza. Tá.
em relação às tensões, né? Então, quando a gente trabalhou lá com a parte de tensões normais, a gente viu lá que as tensões, né, imaginando lá que você tinha uma seção transversal lá. Então, ao longo da seção transversal, você tinha distribuída, né, as tensões normais, formando uma coisa que fazia um perfil mais ou menos assim. Então é uma coisa que tipo, era maior na parte central, né? E diminuía à medida que a gente ia para as extremidades, né? Então, esse seria, né, a distribuição de tensões ao longo da seção transversal de uma peça, um eixo, uma barra, ao qual, né, é aplicada aí uma força normal, gerando uma tensão aí normal, né, que vai ter um perfil de distribuição de tensões dessa maneira aqui, ó. Então, maior, mais próximo da força, e menor à medida que a gente se afasta aí para as extremidades. Para o caso de uma seção que está sendo analisada, né, foi aplicado um torque sobre ela, então, basicamente, lembrando lá da fórmula do torque, então, torque ou momento, né, é dado por força multiplicado pela distância. Pensando nisso, né, então, quando a gente tem um eixo aqui, então esse seria o nosso eixo, as distâncias que a gente mediria, né, para analisar a força, por exemplo, imaginando que essa distribuição de tensões aqui, ela surgiu da aplicação de uma força aqui, ó. Então, qual seria a distância que a gente ia analisar lá numa equação para calcular, por exemplo, o torque desta carga, que a gente vai chamar aqui de carga P, em relação ao ponto O, que seria a nossa origem aqui, ou o nosso eixo aqui da peça. Então, a gente ia observar a distância em relação aqui ao raio, né? Tá. Então, pensando dessa forma, quando a gente fosse calcular o valor da tensão, né, do nosso torque aqui em relação ao ponto O, então a gente ia calcular o torque no ponto O. Então, nesse ponto aqui, a gente tem que, digamos assim, a força sendo aplicada aqui, então o torque seria igual a zero. Se a força fosse aplicada aqui, o torque teria um valor maior, um valor maior, um valor maior, e se, né, a força ou o torque fosse aplicada na superfície, a gente teria então o valor máximo. Tranquilo? Conseguiram entender o que eu tentei explicar? Não sei se ficou claro. Beleza? Tá. Ó, então, à medida que a gente caminha, né, em relação aqui ao valor do raio, né, o valor de C, o valor da nossa tensão de cisalhamento, ele aumenta. Então, pensando dessa maneira aqui, então se a gente fosse traçar um diagrama da tensão, né, distribuída ao longo aqui do raio do eixo, né, então a gente tem esse gráfico aqui, ó. Então, dentro do regime, né, elástico aqui, obviamente, então a tensão ela é proporcional à deformação, então à medida que a gente aumenta o valor da nossa tensão, né, você estaria caminhando aqui em direção ao maior valor do nosso diâmetro. Então, esse é o nosso perfil de distribuição de tensões ao longo da seção transversal de um eixo submetido a um esforço, né, de torção ou um esforço de torque. Como seria se o eixo fosse vazado? Se a gente tivesse um furo aqui no nosso eixo central. Então, imaginando que a gente tem um furo,
basicamente a ideia é como se retirássemos, né, uma parte desse diagrama. Ó. Então a gente cortou fora essa parte aqui do diagrama. E o resultado, então, é que, né, o valor de tensão, então a gente tirou aquela parte central aqui, então a gente não vai partir do zero, né? Então, quando a gente chegar no eixo, nessa barra que está sendo analisada em um esforço de torção, a gente vai partir de um valor de tensão mínimo já. Então, quando a gente tem um eixo vazado, então a primeira tensão aqui, ela não seria zero, né? Então, a primeira tensão, ela já apresentaria um determinado valor e seria a máxima no valor do raio. Então, a tensão sempre será máxima quando a gente estiver analisando lá no valor do raio. Então, valor de C2 para o caso, né, de um eixo vazado aí. Tranquilo até aqui? Beleza? Alguma dúvida? Não? Beleza. Ó, então, para a gente calcular as tensões, né, quando a gente não tem, digamos assim, uma situação que pode ser aplicada lá a lei de Hooke, então a gente aplica equações em função do torque e do momento polar de inércia. Então, esse conteúdo de momento polar de inércia, ele é lá da disciplina que vocês, na teoria, tiveram no ano passado. Então, que deve ter sido com o professor Kevin, pelo que me foi passado. Então, momento polar de inércia, ele mede, digamos, a resistência da seção transversal quanto a inércia, né, de se manter em um movimento, no caso aqui de torque. Mais ou menos isso daí. Então, isso daqui é o chamado momento polar de inércia. Então, quando a estrutura é estática, a gente trabalha somente com o momento de inércia, então, que é indicado por I. Quando a estrutura não é estática, né, ela apresenta um determinado movimento, então a gente trabalha aí com o momento polar de inércia. Então, estrutura estática, a gente trabalha com o momento de inércia, estrutura que tem movimento, a gente mede a resistência da seção com o momento polar de inércia. Então, eu já mostro para vocês ali as equações de cálculo do momento polar de inércia. Então, aqui a gente tem então a fórmula para calcular a tensão em um determinado ponto, né, ao longo do raio, né? Então a gente tem o cálculo de uma tensão mínima aqui. No caso, o ponto seria o C2, então seria, perdão, o C1, né? Então, seria este ponto aqui, que a gente está calculando a tensão mínima, né? Nesse ponto. Aqui a fórmula mais geral, então essa aqui é a fórmula mais comum da gente utilizar nos exercícios. Então a tensão máxima, então lembrando que sempre o valor de tensão máxima vai estar associado lá com o valor do nosso raio, que é indicado por C. Então, esse C nas equações é indicativo do raio. O ρ seria uma posição ao longo do raio, então ela vai variar de 0 até R. Então isso pode ser chamado de ρ. E quando ρ é igual a R, ou, né, a gente nomeia ele na equação como C, como a gente está mostrando nessa última equação aqui embaixo. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, aqui mais uma equação para calcular, então, o ângulo de torção. Lembrando que é importante que vocês anotem lá.
este ângulo de torção aqui, só vou pegar no caderno para me confirmar se é isso mesmo. O ângulo de torção, é isso mesmo. Ó, este ângulo de torção, vocês anotem lá no caderninho de vocês, no 6P de vocês aí, que este ângulo de torção, ele é dado em radianos. Então, não esqueçam disso aqui, ó. A maioria dos exercícios eu vou pedir para vocês apresentarem em graus, né? Então, a unidade lá da resposta deve estar em graus. Lembrando lá que 2πr é igual a 360 graus, né? 2π é equivalente lá a 360 graus. Tá. Tranquilo até aqui, pessoal? Professor, pode anotar ali só para eu anotar aquilo ali que você fez agora? Só que eu não consigo voltar a anotação. Porque o mudo ele fecha. Você pode só repetir lá? É em radiano, né? Então, o φ é igual a, né? É o ângulo de torção. Ele é dado por essa equação aqui, ele é dado na resposta lá em radianos. Então, para a gente transformar de radianos para graus, então tem lá uma relação aqui. 2πr, né? 2π rad, π rad vale 360 graus. Ou pode colocar lá que π radianos, né? É igual a 180 graus. Seria a metade da esfera, da circunferência. Obrigada, professor. Tá. Então, eu vi aqui que eu esqueci de colocar nos slides as equações do momento polar de inércia. Então, o J, né? Então, vocês podem ver que nessa equação aqui, ó, a gente tem novamente o J. Então, o J também é bom vocês anotarem aí, porque sempre... Então, é lá, ó. Deixa eu só escrever inteiro aqui. Então, é o momento polar de inércia. Eita. Inércia. E o G lá é o módulo de elasticidade da seção transversal lá, que é o análogo ao módulo de elasticidade lá, o E, que a gente viu quando tratamos a respeito de tensões normais. Posso mudar? Tem um acento, hein? Inércia. Então, como eu esqueci de colocar as equações do momento polar de inércia, então, basicamente a gente vai trabalhar com seções circulares, né? Então, seria lá uma barra de seção circular, onde o nosso raio, então essa distância aqui, a gente indica por C. Então, isso aqui seria o C. Tá, então, o primeiro caso seria esse daqui, então uma barra, né, que tem uma seção que não é vazada, né, então uma seção cheia, então, aqui então, tudo seria
material, né? Então não tem nada, não tem nenhum buraco. Então, nesse caso aqui, então, eu vou anotar para vocês aqui. Ó. Então, momento polar de inércia de uma seção como que a gente pode pôr uma seção cheia? Quer dizer que ela não tem um buraco com essa seção cheia. Então, então J igual a pi C a quarta sobre 2. Então, ó, imaginando que a gente vai fazer esse cálculo, né, colocando o raio aqui em metros, né? Então, o C, anotem lá, C é o raio, ele é dado em metros. Portanto, o J, ele vai ser dado em aqui, metros. Ó, vejam que a gente vai elevar a unidade, né, do raio à quarta, né? Então, basicamente, teríamos metros à quarta. Como o π é uma constante e o 2 é uma constante, né? A gente não tem nenhuma outra grandeza, né, que tenha unidade nessa fórmula aqui. Então, a nossa unidade final seria aí metros à quarta. Então, essa seria a unidade do momento polar de inércia. Beleza. Então, a segunda situação que a gente vai ver nos exercícios aí seria uma seção também circular, mas que apresenta lá um determinado furo, ou uma seção que é vazada, né? Então, como a gente viu na anotação do livro, ele usa lá o C1 e o C2, né? Então, o C1 seria esse primeiro raio aqui, ó. Então, do buraco, né? E o C2 seria até o final lá. Então, aqui o meu C2, aqui o meu C1. Então, vamos escrever aqui, ó. Momento polar de inércia de uma seção vazada é dado por. Então, J, a indicação é a mesma. O que vai mudar é que a gente basicamente vai descontar o momento polar de inércia do buraco, em termos mais simples, né? Então, basicamente a gente teria lá π C2 a quarta dividido por 2. Então, ó, seria o momento polar de inércia da seção cheia aqui, indicado, né? Então, por isso com C2, menos o momento polar de inércia do buraco. Então, C1 a quarta dividido por 2. Ó. Então, esse momento polar aqui, então seria relativo à seção cheia, e esse daqui relativo ao buraco. Então, a gente pegou o momento da seção inteira e descontou o momento do buraco. Então, a gente pode representar essa equação aqui dessa maneira aqui, ó. Π sobre 2, C2 a quarta, menos C1 a quarta. Essa é a forma mais comum que se encontra nos livros aí. Então, mas ela vem disso daqui. Basicamente, a gente desconta, né, o momento polar do buraco. Em relação à unidade lá, pessoal. A unidade vai ser a mesma, né? Então, ó,
continua sendo o momento polar. Aí, unidades à quarta, né? Então, a mesma unidade, metros à quarta. Então, vou colocar aqui, ó, para vocês não esquecerem. Unidade aí, metros à quarta também. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou clara? Não? Beleza. Então, agora, a gente vai resolver alguns exercícios, né? Só para mostrar aí como aplicar as equações, né? Para vocês pegarem um pouco de aí com as variáveis, né? O que significa cada uma das letras aí nas fórmulas. Então, a gente vai resolver este exercício aqui primeiro. Vamos lá. Considerando um eixo cilíndrico de raio igual a 22 milímetros, então ele está contando para a gente que temos, né, um eixo cilíndrico. Temos um eixo cilíndrico. Oxe. É fácil usar esses negócios para desenhar aqui. Nossa, vocês vão ter que usar a imaginação, mas esse é um eixo cilíndrico lá e ele está fixo aqui, ó. Então, um eixo cilíndrico de raio igual a 22 milímetros. Então, ele está contando para a gente que o raio aqui é 22 milímetros. Então, determine a tensão de cisalhamento máxima provocada por um torque de intensidade T igual a 1,5 kN. Aqui, vocês já copiaram, né, as fórmulas. Vou colocar um pouquinho por cima aqui. Deixar assim. Aí, beleza. Ó, então, exercício 1. Então, o nosso raio, lembrando que o raio a gente indica por C. Então, raio, 22 milímetros, jogando para metro, multiplicamos por 10 a menos 3 metros. Determine a tensão de cisalhamento máxima. Então, tensão de cisalhamento máximo. Vamos voltar lá nas nossas equações. Ó, aqui seria a tensão de cisalhamento máximo? Não, né? Então, isso daqui é a deformação por cisalhamento. Tensão de cisalhamento máxima, a gente tem aqui, ó. Então, o que eu quero saber? O tal máximo. Então, é isso que ele pede na letra A. E ele passa também, ó, que o torque ali é de 1,5 kN vezes metro. Vamos mudar. Tá. Então, torque 1,5 kN. Então, essa primeira equação aqui, ó, pessoal, essa primeira que eu achei aqui, então ela traz o G. Então, a gente não tem o G lá entre as variáveis que foram dadas para a gente, então, no nosso exercício. Então, não é esta primeira equação que a gente vai usar. Ó, essa outra equação aqui, então, o torque a gente tem, o valor do C a gente tem, e o valor do J a gente não tem, mas
precisa somente do valor de C para calcular, então é possível de calcular o J, né, na equação dele. Então, essa aqui vai ser a equação que a gente vai usar para o desenvolvimento do exercício lá. Então, a gente tem lá tal máximo, então, tensão de cisalhamento máximo é dada pelo torque vezes o raio dividido pelo valor do J. Então, J, momento polar de inércia. Lembrando aqui, né, voltando ali um pouquinho, ó, J, π, C a quarta sobre 2. Então, o J, ele é dado aqui por π vezes raio a quarta dividido por 2. Beleza. Então, o J a gente tem como calcular. Só calcular o J e colocar aqui. Ou a gente pode jogar essa parte aqui para baixo e juntar tudo numa mesma equação e fazer a substituição, né, na equação somente uma vez. Então, eu vou fazer isso aí porque eu acho mais fácil. Então, aqui, combinando as duas equações. Então, o que eu falei que ia fazer? Jogar o J, né? Então, essa equação do J substituir aqui embaixo. Então, vai ficar assim, ó. Então, o máximo é igual. Ó, então, o torque vai permanecer aqui. Como eu vou colocar o 2 aqui embaixo, a gente passa multiplicando ele para cima aqui, ó. Então, vai jogar um 2, vai aparecer um 2 dessa parte aqui, ó. 2 sobre t. Aí, esse C, ele vai simplificar com C aqui de baixo, né? Vai surgir dessa equação aqui. Então, o π vai permanecer aqui. O C vai simplificar com o C de cima, vai sobrar um C ao cubo. Então, seria mais ou menos isso aí que a gente teria da equação, né, resultante da associação dessas duas iniciais aqui. Então, associamos essas duas, chegamos nessa equação aqui. Bom, então a gente tem o valor do torque, a gente tem o valor do raio, basicamente só a gente substituir na equação. Então, vai ficar 2 vezes 1,5 vezes 10 a terceira, divididos por π vezes, né? Aí o raio, lá, 22 vezes 10 a menos 3, isso elevado ao cubo. Então, fazendo essa continha ali, a gente vai chegar então no valor da tensão de cisalhamento máximo. Então, vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver aí. Alguém conseguiu fazer? Ele deve dar isso aqui, ó. Tentei 9,7 MPa. Tá. Então, esse seria o valor da resposta da letra A. Então, essa seria a tensão de cisalhamento máxima. Então, imaginando o corte de seção ali da nossa barra, né, do nosso eixo ali. A gente teria
uma seção circular. Então, é uma seção homogênea, né, sem buraco. Então, a distribuição de tensões, ela seria lá algo desse formato aqui. Então, partindo do zero até um valor máximo. O valor que a gente calculou ali, então, foi o valor no raio, né? Então, o valor em C. Então, esse seria, né, digamos assim, a representação, né, desse valor de tensão aqui, ao longo aqui do nosso raio, né, considerando o corte da seção transversal desse eixo aí. Então, esse seria o nosso valor máximo de tensão ao longo do eixo. Tá, então, letra B lá. Na letra B, o que ele pede lá? Determine o torque. Então, eu quero saber o valor do torque. Então, torque representado pelo T na nossa equação ali. O torque que causa uma tensão de cisalhamento máxima. Então, o valor é tensão de cisalhamento máxima de 80 MPa. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o valor de torque que vai causar nesse eixo aí uma tensão de cisalhamento máxima igual a 80 megapascal. Beleza. Então, a equação que a gente vai trabalhar seriam essas duas novamente aqui, ó. Só que nesse caso, a gente quer saber o valor do torque. Então, como a gente precisaria também calcular o valor do J, né, que a gente não tem ele calcular, então a gente resultaria, né, da combinação dessas duas equações na mesma equação aqui. O que a gente vai fazer? Então, para usar na letra B, eu vou isolar o torque nessa equação aqui. Ó. Então, olhando a equação A, vai ficar torque, ó, o tal máximo, igual tal máximo, tensão de zero máximo, igual a π, né? Igual não, vezes, né, π, c ao cubo, então, π, c ao cubo, e isso daqui dividido por π, c ao cubo, dividido por 2. Então, isolamos aqui o torque que estava aqui nesse membro de cá, no membro da direita. Bom, com o torque isolado ali, a gente só substitui eles, as variáveis aqui na fórmula, né? Então, o valor do raio é o mesmo, então, só substituir aqui na equação. Não pode esquecer que é em megapascal, tá? 10 a sexta, vezes o raio lá, 22. Não pode esquecer de transformar para metros. Tomando todos os cuidados com as unidades, essa parte do conteúdo aqui realmente é bem fácil mesmo, sabe? Então não tem nenhum segredo, nada assim de diferente, de especial que deve ser considerado aí nos cálculos. É só tomar os cuidados realmente com as unidades, que é bem tranquila essa parte aqui. Tá, então, feito esse cálculo aqui, vocês devem chegar no valor lá de 1,33, na verdade 1,34, dá 1,338 kN vezes metro. Ó, então, o valor é um pouco mais baixo, né, 80, em relação à letra A lá, que era 89, então o torque aqui de 1,5, né?
faz muito sentido que esse valor aqui seja um pouco menor do que 1,5 lá. Então, 1,34 seria bem aceitável aí para essa máxima tensão de cisalhamento aí. Tranquilo, pessoal? Bem simples, né? Beleza. Alguma dúvida nesse exercício aí? Ou não? Professor, aqui eu não consegui. Professor, Oi. eu não consegui chegar nesse cálculo que você mostrou aí, esse por último. O cálculo. É, Na aqui deu calculadora? isso. O meu tinha dado Isso. o meu deu 425,2,9. Vamos ver. Ó, com essa parte aqui, a única coisa que pode dar errado é esse ao cubo aqui, ó. Então, mas quem usa essa calculadora aqui, tem que usar essa função aqui, ó. Então, isso daqui que pode dar algum errinho. Mas usando essa função aqui, ou colocando lá 22, né? E põe o chapéuzinho aqui, a terceira, né? Então dá certo também. Só que para usar essa forma de notação aqui, então tem que, o mais certo é tipo usar com parênteses aqui, 22, a 10, a menos 3, aí fecha o parênteses, daí põe o chapéuzinho, porque dependendo da calculadora, dependendo de como coloca, o que acontece é que às vezes ela entende que a gente está jogando digamos, o elevado, a terceira, né? Estaria aqui, ele está jogando aqui nesse menos 3. Esse é o único erro que depende da forma de linguagem da calculadora em si. Mas, então, colocando desse jeito aqui, não dá erro não. Mas o valor é esse aqui mesmo. Bom, o único erro que pode acontecer é nessa continha aqui, ó. Mas caso você não consiga, daí me manda uma mensagem que eu tento te mostrar ali o cálculo que eu tenho. Tá? Ó, então, primeiro exercício lá, com um eixo de seção aqui não vazada, né? Um eixo de seção uniforme, né? Sem nenhum buraco, né? Aqui, esse segundo exercício, então, seria um eixo de seção vazada. Então, o que vai mudar, basicamente, na resolução desse exercício aqui? Vai mudar que, na hora que vocês forem calcular o momento polar de inércia, né? O J, então, vocês vão usar lá aquela equação lá que tem o C2 a quarta menos o C1 a quarta. Então, a primeira modificação é no valor do J, na verdade, na fórmula do J para cálculo do momento polar de inércia. A segunda coisa que varia é sempre que pedir a tensão de cisalhamento máxima, ele está fazendo referência à tensão de cisalhamento aqui no raio no externo, né? Então, tensão de cisalhamento máxima, lembrando aqui, ó, dessa distribuição de tensões. Então, a tensão de cisalhamento ela sempre vai ser máxima no raio mais externo aqui, ó, no raio mais externo. Então, sempre que for pedido tensão de cisalhamento máxima, faz referência ao raio mais externo. Então, na representação usada do livro é indicada como C2. Então, C1, o raio, né, do buraco ali, o raio do vazado. C2, o raio externo. Tá? Então, sempre aqui, ó, por exemplo, aqui o valor de tensão de cisalhamento, ó, tensão de cisalhamento mínima, aqui, ó, que é pedido na letra B. Então, tensão de cisalhamento mínima, ele está pedindo aonde, ó? Lembrando aqui do gráfico lá, tensão de cisalhamento mínima, faz referência aqui ao
C1. Então, estou querendo saber a tensão de cisalhamento aqui, nesse ponto, né, no raio do vazado, né, no raio interno aqui. Então, basicamente seriam essas aí as diferenças, né, quando o raio, quando a seção ela é vazada aí. Mas a forma de resolver, né, as equações vão ser basicamente as mesmas, né, com exceção, obviamente, da equação do momento polar de inércia, que vai ter o C1 e o C2 lá. Bom, esse exercício aqui a gente não vai fazer juntos, e a gente vai passar para essa parte aqui, ó, de deformações. Só deixa eu mudar a câmera para cá. Beleza. Tá. Então, quando a gente tinha lá um eixo, né, com aquela configuração, né, você não tem nenhuma variação ao longo do comprimento aqui, né, então, ó, todos os eixos que foram usados nesses equacionamentos aqui, então não existia nenhuma variação ao longo aqui do comprimento, né, então não era considerada nenhuma variação ao longo do comprimento desses eixos aqui. Aí, quando a gente tem uma variação, né, esse ângulo de torção, né, esse mesmo ângulo de torção aqui, ó, que está indicado nessa posição ali, então aqui embaixo no último desenho aqui, ó, o φ, então esse ângulo de torção ele vai ser dependente também da seção transversal. Então, quando o eixo, né, ele apresenta variações, né, por exemplo, uma flange, alguma coisa para acoplamento, por exemplo, né? Então, normalmente quando você tem uma flange para fixar, né, duas partes de um eixo, né, justamente por conta aí das montagens, né, de algum tipo de equipamento, né, um eixo acoplado ao motor, alguma coisa assim. Então, você normalmente tem uma variação de seção ao longo, né, do comprimento desse eixo, e isso vai afetar, obviamente, lá no ângulo de torção. Então, a ideia é a mesma lá da parte de deformações no caso das tensões normais, né? Então, basicamente a gente soma o quanto cada uma das regiões vai deformar. Então, é como se a gente dividisse o eixo, né, em várias posições e calculasse, né, de 1, 2, 3, 4, né, o resultado do somatório da deformação, né, do ângulo de torção aqui, ele vai ser dado, então, né, para o eixo como um todo, né, como somatório aí de todas as componentes, né, que foram deformadas aí ao longo do comprimento. Então, quando a gente tem esse formato, né, seções que variam, né, com diâmetros, né, que são diâmetros, digamos assim, definidos, né, então a gente tem que os valores, né, do ângulo de torção são dados aí pelo somatório, né, de cada torção desses pequenos componentes aí. Tá. Quando a gente tem um eixo, né, que varia, né, da mesma forma que a gente viu lá para as seções submetidas a tensões axiais, né? Então, a deformação aqui ela é medida pelo ângulo de torção. Então, você vai ter uma equação que vai definir essa variação aqui, né, digamos assim, de área, né, ao longo do comprimento, né? Então, você vai analisar como varia, né, ao longo do comprimento, né, analisando um pequeno componente de x lá. Então, você normalmente teria uma equação que daria, por exemplo, o torque, o comprimento, enfim, em função desses pequenos, né,
elementos aqui ao longo do comprimento, né, que seria o dx, e basicamente a ideia seria a mesma, né, dessa primeira aqui. Então você vai somar todas as deformações, né, vai somar todos esses ângulos de torção, né, que esse elemento aqui sofreu, né. Então somando todos esses pequenos elementos de x que sofreram uma determinada torção φ, né, você vai então obter o ângulo de torção total desse eixo aqui. Obviamente que no caso, né, de um elemento que varia, né, que varia a seção ao longo do comprimento, né, em razão de uma determinada função, a gente tem que, digamos, esse somatório, né, desses pequenos dx, ele é dado, né, por integração. Então, isso daqui se usa, né, somente quando os eixos, né, apresentam essa variação gradual ao longo do comprimento. Então, seria um eixo lá com uma seção cônica, alguma coisa que varia, né, com uma determinada parábola, alguma coisa assim, gradual, né, ao longo do comprimento. Já quando, né, a situação mais comum, né, então um ângulo para uma seção que varia, né, com dimensões definidas, então variou de uma seção aqui que tem um raio R1 para uma seção que tem um raio R2, então o ângulo de torção total ele é dado pelos somatórios. A ideia aqui é a mesma, né, mas por conta de você dividir, né, por unidades lá infinitesimais, né, então elementos dx, né, de comprimento, esse somatório é feito aí por integração, né, nesses casos aqui. Então a gente não vai trabalhar com esse tipo aqui, mas é importante que vocês entendam também que a ideia por trás de se calcular as deformações, né, os ângulos de torção, é exatamente a mesma desse tipo de elemento aqui. Beleza? Alguma dúvida em relação aqui às variáveis que vão na equação, né? Então aqui é o torque, comprimento, momento polar de inércia e módulo elástico aí módulo de elasticidade transversal. Então, todas essas variáveis a gente já tinha lá nas primeiras equações. Tá. Então, agora a gente vai resolver este exercício aí, que é de ângulo de torção, né, em seções que varia o material, né, que vai variar o G lá, que é o módulo de elasticidade, ou varia-se o diâmetro da seção. Então, nesse primeiro exemplo aqui, o que variou, na verdade, não foi o diâmetro em si, né? Não variou aqui para uma seção mais com um diâmetro maior. Então, variou somente o material, né? Então, para cá, feito de um material, nesse caso alumínio, para cá de B, feito de latão. Aí, por conta, né, de você ter um módulo de elasticidade aí transversal, que ele é bem diferente, né, ó, então esse do alumínio em torno lá dos 26, né, e para o latão 39, né, então quer dizer que o latão ele é bem mais resistente, né, bem mais rígido contra as deformações, né, em torção do que o alumínio. Então, por conta dessa diferença, né, então existe, né, um comportamento diferente dessa região e desta segunda região aqui, que é considerado daí naquela primeira equação lá que a gente viu, né, que é dada aqui então o ângulo de torção em função do somatório aí das torções sofridas pelos elementos, né, de A até B e de B até C. Só vou mudar a câmerazinha aqui e a gente já faz o exercício.
em termos de equação, né, acho que está bem claro qual que a gente vai utilizar. Vou jogar um pouquinho assim aqui. Então, exercício 1 da parte de torção, aqui, ângulo de torção. Para seções não uniformes. Então, nesse primeiro caso aqui, a seção ela não é uniforme. Então, isso aqui a gente já viu lá, a mesma coisa, né? Digamos assim, para parte de tensões normais. Então, seção não ser uniforme significa que ela ou varia o diâmetro dela ao longo do comprimento, ou então varia-se o material de que ela é feita, né, ao longo do comprimento. No caso deste exercício em específico, a gente variou o material, né, ao longo do comprimento. Então vamos anotar aqui que ele passa de variáveis lá. Então, o G do alumínio, 26 MPa, gigapascal, perdão, gigapascal. O G do latão, colocar só latão, então 39 gigapascal. O L, então o comprimento ali do latão, 200 milímetros. O L para o alumínio igual 300 milímetros. Então, esses dois aqui são passados ali no desenho mesmo, então não está no enunciado. E, além disso, a gente tem também o valor do diâmetro, né? Então, ele passou o valor do diâmetro da barra como um todo, né? Então, observando que o diâmetro ele não variou ao longo do comprimento. Então, o diâmetro ele é homogêneo. Tá? Diâmetro aqui igual a 12 milímetros. Tá. Então, eu vou começar aqui fazendo com vocês o cálculo lá do momento polar de inércia. Então, vamos começar, que a gente vai precisar dele. Cálculo do momento polar de inércia, indicado por J. Então, para calcular o momento polar de inércia, precisamos do quê? Precisamos do valor do raio. Então, lembrando que essa é uma seção cheia, né? Então não tem nenhum vazado, né? Não tem nenhum buraco. Então, a gente utiliza aquela primeira equação que eu passei para vocês, onde só tem um valor de C. Então, a gente vai precisar primeiramente encontrar o valor do raio, né? Então, o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. O diâmetro aqui é 12, né? Dividido por 2 vai dar 6 milímetros. Jogando isso aqui para metros, né? Então, 6 vezes 10 a menos 3 metros. Então, determinamos aqui o valor do nosso diâmetro que a gente vai precisar para calcular o J. Equação do momento polar de inércia. Então, momento polar de inércia, πc à quarta sobre 2. Valor de C, calculamos agora há pouco. Então, π vezes 6 vezes 10 a menos 3 à quarta, divididos por 2. Então, aqui, fazendo essa continha aqui, a gente encontra um valor de 2,0
4 vezes 10 a menos 9 metros a quarto. Com esse daqui, valor aí do momento polar de inércia desse eixo aí. Beleza. Ó, então, o que ele pergunta para a gente ali na letra A? Então, ó, determine o ângulo de torção em B. Então, eu quero saber o ângulo de torção. Só pegar um anotador aqui. Aqui nessa posição B. Então, eu quero saber basicamente o quanto essa barra aqui de latão, né, sofreu com a aplicação daquele torque lá de 100 Newton vezes metro. Tá. Só uma pequena correção aqui que eu não fiz. Em graus. Então, é para calcular esse ângulo de torção em graus aí. Vamos colocar essa folha assim. Então vamos marcar aqui. Número 1, letra A. Eu quero saber o meu ângulo de torção em B. Então é isso que eu pedi para calcular na letra A. Então, para calcular o ângulo de torção em B, ó, então o ângulo de torção em B vai ser dado lá. Lembrando daquela equação que a gente viu aqui atrás, ó, então o ângulo de torção é dado por torque, o L, o J e o G. Então, nesse caso aqui, então, para a posição B, então, o torque seria o torque aplicado no latão. O L seria o L do latão. O J seria o J que a gente calculou aqui. Então, vai ser o mesmo aí, tanto para o latão quanto para o alumínio. E o valor de G, então, seria lá o G para o latão, que ele passa no exercício e tem um valor lá de 39 gigapascal. Então, sabendo todas essas informações aqui, só colocar todas elas aqui e fazer o cálculo aí. Ó. Então, analisando lá em relação ao torque. Então, vamos primeiro observar o torque no latão. Ó, o torque ele está sendo aplicado lá na extremidade dessa barra, desse eixo aí. E eu quero saber, né, o torque que essa região aqui, ó, de A até B, ele está sofrendo. Então, eu quero saber o torque nessa posição aqui, ó. Como o engaste, né, a posição fixa do eixo, né, ela é aqui em A, então o torque aplicado aqui nessa posição C, ele vai ser transmitido também para essa região aqui de A até B. Então, o torque nessa região ali, então vai ser lá de 100 Newton vezes metro. Então, o mesmo torque que vai ser aqui para a região de B até C. Se houvesse um torque aplicado nessa posição aqui, então quando a gente fosse analisar o torque para essa região BC, então esse torque aplicado aqui, ele não entraria daí na composição do torque aqui para B até C, né? Mas como a gente só tem um torque aplicado na extremidade aqui, então esse torque vai ser o mesmo, né? E é claro que é na extremidade livre, né? Então o torque será o mesmo aí para a região AB, também indicada ali como a região do latão. Então, joga aqui 100, então aqui o torque é 100 Newton vezes metro,
Então vamos lá. 100, aí o comprimento lá é 200 milímetros, né? Então 100 vezes 200, jogando para metros, vamos multiplicar por 10 a menos 3. O J já está em metros a quarto, então é só colocar ele aqui embaixo. 2,04 vezes 10 a menos 9. Aí o G é passado lá no enunciado, então 39 gigapascal. 39 vezes 10 a 9. Então, esta continha aqui, ó, quem for resolver essa continha aqui em específico, então, primeira coisa, saibam que na prova, numa atividade, eu dou uma certa, digamos assim, variação, né, em torno ali do valor que seria o valor resposta, né? Então, este valor aqui, quando eu fiz a conta, eu fiz o cálculo do J e o valor que estava na calculadora, então ele dá 2,03575 e tem mais um monte de número ali. Então, esse valor aqui de baixo, eu usei o valor que tinha dado nesse cálculo aqui, ó. Então, provavelmente quem for fazer e utilizar este valor aqui, né, não fizer efetivamente aqui a conta, né, e colocar lá o valor da precisão total, igual eu fiz, então esse valor aqui do φ, né, o ângulo de torção em B, ele vai dar um pouco diferente. Então aqui ele dá 0,25 radianos. Ó, então, o valor aqui, como eu falei lá no início, mandei vocês anotarem. Então, o valor do ângulo de torção, ele é dado por esta equação em radianos. Então, para a gente transformar daí de radianos para graus, né, que é o que eu peço no exercício ali, então eu tenho que usar lá a regrinha de 3, aqui 2 pi radianos, ou pi radianos, né? Então, pode usar dividindo por 2 também. 360 graus. Então, 2 pi radianos equivale a 360 graus. Quanto que vai valer, né? 0,25 radianos. Então, vai valer um valor X. Aí, como é que faz? Multiplica aqui em cruz. E vai ter lá o valor de X igual a 14,43 graus. Então, essa seria a nossa resposta aí do exercício. Na letra A, né? Então, esse valor aqui, então indica o quê? Indica que naquela posição B, ali nesse eixo, né, que foi mostrado, então aquela posição B teve um ângulo de torção, ou seja, esse torque aplicado lá na ponta, né, de 100 newton vezes metro, causou então uma torção, né, um ângulo de torção nessa posição B igual a 14,43 graus. Agora, na letra B, então, na letra B, eu quero saber qual que é o valor do ângulo de torção em C. Então, para saber o ângulo de torção em C, aí teria que usar, né, aquela equação que seria lá o somatório, né, da torção em cada uma das diferentes seções. Né? Nesse caso aqui, a gente define duas seções, né? Então, de A até B e de B até C. Então, essa seção de A até B, vou colocar aqui, na verdade, como total, para ficar mais fácil de indicar. Então, eu quero saber o ângulo de torção total. Então, eu vou desenhar aqui. Então, essa primeira aqui
eu calculei então o ângulo de torção em B. E esse segundo aqui, que a gente vai colocar agora, eu vou chamar lá de torção em C. E torção de toda, né, essa barra, então vai ser então o meu ângulo de torção total, que vai ser esse que a gente vai calcular. Então vai ser aqui, ó, B mais torção em C. Então aqui seria na verdade BA até B e aqui de B até C. Tá. Então esse primeiro valor aqui a gente já calculou na primeira parte aqui, ó. Então já calculamos aqui, ó. Então, basicamente seria essa mesma continha aqui que daria este valor de 0,25 radianos lá. Então, o primeiro, né, primeira parte aqui a gente já tem, né, do somatório, né? Então, vou colocar toda a fórmula 100 vezes 200 vezes 10 a menos 3 divididos por 2,04, 10 a menos 9 divididos por 39, 10 a 9. Mais o valor do torque, então analisando lá, ele vai ser o mesmo, né? Então desse 100. O valor do comprimento, então ele é 300, né? 310 a menos 3, então 10 a menos 3 para transformar para metros, né? O valor do J, né? Momento polar de inércia, então não existe variação de diâmetro ao longo do comprimento, então o valor do momento polar de inércia é o mesmo, 10 a menos 9. Aí o valor do G, então o valor do G varia, né? Então para o alumínio é um e para o latão é outro. Então, nesse caso aqui, 26 vezes 10 a 9. Então, essa continha aqui, o cálculo que a gente fez na outra parte ali já, então dá 0,25. Esta continha aqui dá 0,56. Então, somando o 0,25 com o 0,56 lá, então vai ter que esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a 0,82 radianos. Aí, fazendo a mesma relação lá, 2π radianos, que vai a 360 graus, 0,82 radianos vão ser x graus. Fazendo a multiplicação em cruz, né, passando dividindo lá o 0,82, então vai chegar no valor de 46,91 graus. Então, essa seria a torção total. Ó, então, se vocês analisarem, deixa eu ver se eu consigo pôr de um jeito que apareça os dois. Acho que aparece. Ó, se vocês analisarem aqui, ó, o G do latão, né, então é bem maior, né, 39 lá gigapascal. O G do alumínio, 26 gigapascal. O quanto essa porção de latão ela torceu, digamos assim, ela deformou em torção, é bem menor do que o quanto aí a região de alumínio, né? Então, se for feito proporcional aí por, digamos assim, por milímetro, a região, né, composta aí por alumínio, ela deforma, né? Ela sofre uma torção bem maior. Então, quanto maior for o valor aqui do meu módulo de elasticidade transversal, né, quanto maior for, menor vai ser, né,
a torção sofrida por o elemento, né, composto por esse material com esse módulo de elasticidade transversal aí. Então, quanto maior o valor de G, menor vai ser o ângulo de torção, né, que um determinado eixo vai sofrer em função da aplicação de um torque. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Bom, as continhas que eu fiz, com certeza estão certas. Então, se der alguma coisa diferente na hora de vocês tentarem resolver sozinhos esses exercícios, então é alguma coisa que vocês erraram na hora de colocar na calculadora. Então, a única possibilidade seria isso aí. Professor, só para esclarecer aquela outra equação, estava faltando um π. O colega aqui me avisou. E bateu o resultado daí. Na outra equação, verdade. Lá em cima, né? Isso mesmo. Já vi aqui. Ó, então, dessa parte também de ângulo de torção, então, os exercícios, ó, eles vão ser bem similares àquele que a gente trabalhou lá na parte de formações, né, com tensões normais. Então, o que a gente analisa aqui? Então, por exemplo, nesse exercício aqui, ó, a gente tem dois materiais, mas a gente tem 3 seções diferentes, né? Então, a gente teria um corte aqui e o resto do eixo, né? Então, ó, 1, 2, 3 seções. Então, pela equação, a gente precisa do torque, do comprimento, do momento de inércia e do módulo de elasticidade transversal. Então, nesse exercício aqui, ó, então, o momento de inércia, o momento polar de inércia dessa região aqui, seria aquele que tem o C2 menos o C1. Então, seria uma seção vazada aqui, ó, que está sendo representada, né? Ó, o vazado está sendo representado por esse pontilhado ali na região central aqui, ó. Eu estou falando para vocês isso porque esse exercício aqui vai estar lá na atividade de vocês, que vocês vão fazer lá na semana do dia 17, que vai ser a semana dos TCCs. Então, aqui, né, nessa região entre C e D, então, um determinado momento polar de inércia. Nessa outra região entre B e C, então, nessa região aqui, a seção ela não é vazada, né? Então, uma seção maciça, uma seção cheia. Então, a gente utiliza somente aquela equação lá, que é o πC à quarta, né? Então, utiliza somente a equação que tem o C à quarta. Da mesma forma, nessa região de A até B, então, seria outro valor de diâmetro, mas, né, é o mesmo aqui, não é uma seção vazada, então é um valor de diâmetro de seção cheia, né? Então, utiliza lá o raio naquela equação do C à quarta também. Aí, digamos assim, em termos de resolução, a ideia vai ser sempre a mesma, né? Então, determinar o comprimento de cada uma das regiões, o torque. Então, nesse caso aqui, então, o torque a gente vai analisar sempre, né, da ponta livre, né, da extremidade livre, em direção à extremidade ali com o engaste, né? Então, que seria a extremidade fixa, né? Que seria essa extremidade aqui em D. Então, analisando os torques aqui, ó, na região de A até B, ó, de A até B, temos esse torque de 800 aqui. Na região aqui entre B e C, bom, nessa região entre B e C, vai ter este torque, né, que ele vai ser transmitido para cá também, e mais esse torque de 1600. Da mesma forma, na região aqui de C até D, então vai ter este torque de 1600 e este torque de 800, né, se somando porque estão no mesmo sentido. Então, analisamos
o momento polar, então das 3. O L está aqui, ó, os comprimentos de cada uma das seções. O valor do torque a gente também conseguiu chegar aqui, né? Então indo em direção à extremidade fixa. E o valor do módulo de elasticidade transversal é dado aqui no enunciado. Ó. Então, o G para o alumínio e o G para o latão. O valor, né, desse diâmetro interno também é aqui, ó, 40 milímetros diâmetro vazado. Quem quiser adiantar já sabe, né, que esse é um exercício daquela atividade 2, então vocês podem aí adiantar esse exercício e ficar comendo uma menor quantidade de coisas para fazer lá no dia 17 também. Mas não esqueçam, hoje, então envio lá do, do, do relatório, né? Um relatório de vocês está vencendo hoje, né? Para vocês mandarem. Na próxima semana, então, eu vou abrir o espaço para ser postado a lista, né? Então, a lista eu estou disponibilizando hoje para vocês, né? Não sei se todos estavam no início da aula, mas então, a lista já está disponível. O esquema vai ser o mesmo, então pode ser feita em duplas, né? Vão ser lá 6 exercícios. Se vocês fizerem em dupla, 3 exercícios para cada um. Mas lembrando que é importante que vocês entendam, né, como é feito o exercício em si. Então, por mais que seja uma atividade em dupla, é importante que pelo menos depois de vocês fazerem, né, os exercícios, né, olhe como foi feita a resolução aí do seu colega. Ô, professor. Oi. Boa noite a todos. Não sei se você comentou já, mas me desculpe se for repetir. O relatório, o trabalho que tem que postar hoje. Os três cada membro do grupo posta ou só um só? Então, assim, a orientação que eu recebi é que todos devem postar para ficar, tipo, registrado no sistema, né? Como Sim. a gente não está fazendo mais coleta de trabalho físico, o MEC exige que isso seja registrado de alguma forma, né? Então, para as turmas anteriores, eu tenho aqui um monte de caixa, realmente tem um monte de caixa, sabe? Que eu guardo, sou obrigado a guardar por 5 anos aí os trabalhos de vocês. A FATEB não guarda, jogam pra gente guardar. Agora é no sistema. Então, beleza, então. Valeu. Eu só estou preenchendo aqui o registro da aula e já faço a chamada. Hein? Beleza. Ana. Não. Antônia tá aí. Aristeu. Aristeu tá aí. César tá
aí também. Ok, professor. E Gabriel. Gabriel tá aí? Gabriel não tá. Gabriele. Tá ali. Glauciele. Não. Irmão. Não. Não. José. Professor, eu não vi ele, mas eu tô aqui. Acabou dando uma travada no computador. Irmão. Tá aí. José. Tô aqui também, O Antônio falou que tá ali também, professor, mas teve um problema na internet. Quem? O Antônio, ele mandou no chat ali. Ah, Antônio já marquei. Beleza. José, o Juliano tá aí. O Júlio também tá aí. O Kelvin. Cadê o Kelvin? O Kelvin não tá aparecendo. O Kesley tá aparecendo. Aí, já. E o Luiz. Cadê o Luiz? O Luiz também tá aí. Matheus. Não. Não. Murilo. Murilo não tá. Pablo. Presente, professor. Pablo tá aí. O Paulo. Tô Paulo tá aí. Pedro. Pedro. Pedro não tá. O Rian. Cadê o Rian? Rian não falta. Não tem. Victor. Tô aqui, professor. E o Wesley também tá aí. Alguém que eu não marquei aqui, pessoal? Está aí? Não? Então é isso aí, pessoal. Por hoje, em conteúdo seria isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu, eu posso ajudar vocês aí. Agora. Ô, professor. Oi. Só para ficar bem alinhadinho agora, teria como, se não for muito trabalho para você, disponibilizar o PDF do exercício, porque na hora da resolução a gente fica com uma dúvida, a gente só tira a prova real, baseando nele, senão a gente vai resolver aqui, chega para, e daí acaba às vezes. A Flávia, ela manda uma mensagem para mim e eu sempre envio para ela. Tá bom, então. Acho que a Flávia tá aí, né? Beleza, obrigado. Eu sempre mando mensagem e daí eu mando para ela. Nossa. Beleza? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida do trabalho, alguma dúvida da lista, alguma coisa assim? Não? Então beleza, pessoal. Boa semana para vocês. Não esqueçam de postar aí o relatório. E até a nossa próxima aula no dia 10 lá. Falou. Beleza, professor? Valeu, obrigado. Professor, até mais.